Então, nós vamos começar fazendo um momento de respiração consciente, plena atenção. Sentamos da metade para frente. Olha, doutor Shigemi. Sentamos da metade da frente da cadeira, colocamos os pés em paralelo no chão. Percebemos o alongamento da coluna vertebral. Movimentamos um pouco o tronco da esquerda para a direita, como um pêndulo, permitindo que ele pare naturalmente no centro, nem muito para frente, nem muito para trás. Percebe o alongamento da coluna vertebral, sem nenhuma tensão. E agora nós vamos encaixar o crânio. Pensa no crânio, na ossatura que você encaixa na cervical. E o queixo fica paralelo ao chão. Então tem um alongamento da cervical e como se houvesse um fiozinho de prumo que puxasse aqui do cocuruto da cabeça para o céu. Então nós temos um alongamento e um relaxamento simultâneo. As mãos nós podemos colocar no mudra cósmico. É a mão direita embaixo, a esquerda em cima e os polegares se tocam bem de levezinho, como se houvesse uma finíssima folha que não pode cair nem amassar. E deixamos pousados no nosso colo. Chama mudra cósmico porque forma uma elipse. Essa linha que forma entre o polegar e os dedos indicadores é uma elipse, que é o movimento dos planetas em torno do Sol. Nós estamos no cosmos e o cosmos está em nossas mãos. E agora vamos fazer um exercício respiratório. Inspiramos naturalmente pelas narinas, a inspiração é passiva, pequena pausa e soltamos bem devagar pela boca. Abrindo a glótia para fazer esse barulhinho. Eu quero ouvir vocês. Inspiramos e soltamos. A expiração deve ser mais longa que a inspiração. E observe que ao final da expiração há uma pequena contração no baixo abdômen. Mais uma vez, então, inspiramos. Fechamos os lábios e colocamos a ponta da língua no céu da boca, atrás dos dentes frontais. Temos consciência de como estão os pés, as pernas, o abdômen, o tórax, as costas, a cabeça, a língua, as mãos. E agora vamos observar como estamos respirando nesta posição. Perceba a diferença de temperatura do ar que entra e do ar que sai das narinas. Qual é mais quente, qual mais frio? Perceba a temperatura da sala. Possíveis odores, fragrâncias. Com os olhos entreabertos, você percebe luz e sombra. E observe a sua mente, se há pensamentos ou não pensamentos. Você pensa palavras, imagens, música, letras, há cores no seu pensar, ou é branco e preto? Observe.
mantendo a postura, o alongamento da coluna. Perceba que ao inspirar toda a sua caixa torácica se expande em todas as direções e que ao expirar ela se contrai. Volte a atenção à respiração nas narinas, a diferença de temperatura do ar que entra e o ar que sai. E podemos colocar as mãos palma com palma e agradecemos. Sempre agradecemos a toda a vida do céu e da terra que nos permite estarmos juntos aqui hoje. São inúmeras causas e condições que tornam possível o nosso encontro. Não só por termos nascido e termos papai, mamãe, vovô, vovó, bisavô. É uma multidão de gente, né? Se a gente olhar lá para trás, devia ser uma multidão. Imagine que tinha menos gente no mundo. Eu sempre gosto de nos lembrar disso, né? Tinha menos gente lá no passado. Há 4.000 anos atrás, 5.000 anos atrás, nós estávamos lá. O nosso DNA estava lá, porque se não tivesse, não estava aqui agora. Havia menos pessoas no mundo. Nós somos aparentados. Nós pertencemos a uma única espécie, chamada espécie humana. Biologicamente, uma espécie é aquela que pode se acasalar e seus frutos são férteis. Nós, seres humanos, podemos nos acasalar com pessoas de qualquer parte do planeta e nossos bebês podem ter bebês, com raras exceções. Mas, normalmente, isso é possível. Isso caracteriza uma espécie. Nós nos reconhecemos uns nos outros. Nós percebemos uns nos outros alegria, tristeza, bem-estar, mal-estar. Somos sensíveis uns aos outros. É importante a gente não perder isso, sabe? Não ficar fechado em si mesmo e perder o contato com as outras pessoas. Ser sensível a quem está à sua volta. Está bem, não está bem? Como está se sentindo? Como que eu facilito para que fique melhor? Será que eu posso facilitar para que as pessoas fiquem melhores física, mental, espiritualmente? Nós estamos chegando no fim do ano, né? Alô, Ricardo, bonitinho, ele veio. Ricardo andou muito doentinho, né? Está se recuperando, está indo, né? Estamos caminhando, talvez não tenha recuperação, mas a vida é assim mesmo. Vocês sabiam que a gente vai morrer? É gostoso pensar, vamos todos morrer, é uma delícia. Vai chegar o dia que o corpinho não vai funcionar mais por alguma razão, que não sabemos qual. E isso eu acho muito bom que a gente não saiba, eu não me interesso saber muito. Uma vez eu fiz um encontro em Los Angeles, na Califórnia, onde foi nos proposto como prática meditativa que cada um imaginasse como ia ser a sua morte. Eu fiquei lá imaginando a minha. Vocês já imaginaram a de vocês? Já? Não? O dia que você vai morrer. Aonde vai? Não significa que vai ser desse jeito, né? Mas você pode imaginar à vontade. Eu imaginei que eu estava deitada num dorsal, que chama aquelas camas antigas, que tem pilastras assim de todos os lados, e eu estava recostada, velhinha, recostada em vários travesseiros, e cheio de pessoas à minha volta, familiares, alunos, eu me despedindo de tudo. Era uma festa no quarto. Estava todo mundo lá naquele quarto, um quarto cheio. Era um quadro que eu vi na Europa, quando eu fui viajar uma vez. Tinha um quadro que era um senhor idoso morrendo numa cama. Eu achei aquilo lindo, né? Que está se despedindo de todo mundo. E não precisa estar todo mundo se lamentando muito, porque afinal, um dia nós todos vamos para algum outro lugar. E podemos ir com tranquilidade.
A gente pensa, a gente fala que é uma passagem, né? Que a vida é uma passagem, que nós estamos passando por aqui, passando por essa experiência humana, por essa coisa extraordinária de ter um corpo humano, uma mente humana, diferente dos outros bichinhos. Não é melhor. A gente tem uma ilusão de achar eu sou melhor do que o cavalo, que a barata. Não, somos diferentes. Temos condições, qualidades diferentes, mas elas têm que ser aprimoradas, elas têm que ser utilizadas. Nós temos que perceber o que a mente humana consegue fazer. Todo equipamento que nós temos são cópias rudimentares da mente humana. Aquilo que é mais íntimo nosso, que é o corpo e a mente, não conhecemos direito. É preciso conhecer. O que nós fizemos aqui no início é um princípio de um processo meditativo. É alguma coisa que vocês podem fazer todos os dias, um pouquinho, ao acordar, no meio do dia, no meio da tarde, antes de dormir. Coisas muito simples, que é sentar-se em silêncio e poder ouvir a você mesmo, ouvir a sua respiração, seu batimento cardíaco, perceber qual a sua necessidade verdadeira. Nós vamos perceber pensamentos. Há pessoas que dizem para mim: monja, eu não consigo ficar em meditação, porque eu sou uma pessoa agitada. Eu falei: eu também sou. Eu sou tão agitada que eu fui procurar práticas meditativas, para ver se acalma um pouco. A minha filha diz assim: mãe, se você não meditasse, ninguém ia aguentar. Então, a gente sabe que facilita um pouco, né? De sair de um estado muito acelerado da vida. A vida nos provoca, nos estimula, né? E nós queremos fazer muitas coisas. Quanto mais provocações temos, mais queremos fazer. Então tem uma coisa fascinante, que é a tecnologia e a capacidade que nós temos atualmente de divulgar coisas boas, porque nós podemos escolher. E aí vem um ponto que é muito importante, o tal do livre-arbítrio. Dizem alguns neurocientistas que é só 5%, mas que 5% é importante, né? Se 95% é pré-determinado por causas genéticas e pelas nossas experiências de vida, aquilo pelos quais passamos e que foi nos deixando marcas e maneiras de responder à realidade, existe 5% que pode ser diferente. Aquele momento que você pode fazer escolhas diferentes, que às vezes não são muito lógicas até. Você acreditar que a mudança meio mágica é possível. E você perceber que na hora que você caminha nessa direção, alguma coisa acontece. O meu último livro chama O Sofrimento é Opcional. Porque eu não preciso ficar num estado de tristeza e dor permanentes, porque não há nada permanente neste mundo. Tudo é transitório, tudo é passageiro. Não somos passageiros numa passagem? Uma passagem. Imagine só que tenha 2 penhascos assim, e lá no meio tem uma trilhazinha. A gente está passando. Passando mesmo. As minhas impressões digitais já estão sumindo. Eu acho que daqui a pouco eu desapareço. Vai lá tirar a impressão digital, não marca mais. Tem que passar creminho, tem que fazer força, não é gostoso? A idade é uma delícia. Tem gente que não gosta, é divertido, não é? Viver e morrer. A gente fala viver e morrer é um parzinho unido, eles não se separam. Vida, morte caminham juntos. Cada instante de vida não é mais, é menos. Por isso a gente tem que apreciar cada momento. Não é ficar reclamando, resmungando, queria que fosse diferente, nem se vitimizando muito, né? Ai, coitadinho de mim, que infeliz que eu sou. Não pode, não. Olha quanta coisa bonita eu já fiz, não é, Ricardo? Quanta arte. Morou na Europa, restaurou quadros dos maiores pintores da humanidade. Quanta coisa linda. Faz bordados incríveis.
Agora está doentinho, tá bom? Mas mesmo doentinho, pode ir lá fazer sua arte, ela não desaparece. Alguma coisa que permanece e que nos dá alegria. Nós temos que trabalhar e fazer coisas que nos fazem bem. Vocação é um pouco isto. Eu gosto do que eu faço. Então, meu trabalho não é um esforço, não é um sacrifício. É uma coisa agradável, gostosa. Então, não é nem trabalhar. Que gostoso! Imagine só, eu ensino as pessoas a fazer meditação, que é a coisa que eu mais gosto. Que trabalho bom esse, vamos meditar. Eba! Agora vamos estudar budismo, eu adoro estudar budismo. Então tem umas pessoas como esses que estão sentados aqui na frente, no Zafu, que eles vêm ao templo pedir que eu ensine budismo para eles. Que bênção! Porque por causa deles nós vamos estudar juntos. Talvez se eu estivesse sozinha, eu não tivesse essa oportunidade que eles me proporcionam, de dizer, monja, vamos estudar quais são os princípios básicos. E por isso nós crescemos juntos. E é gostoso. Então, meu trabalho para mim é de muito prazer. Mas, ao mesmo tempo, para fazer isto, algumas vezes eu fico respondendo perguntas no computador, fico dando entrevistas, viajo muito de avião, às vezes viagens muito rápidas, sobe e desce, entra num lugar e pergunto se eu conheço as cidades, eu não conheço. Eu conheço do aeroporto até o hotel, do hotel até o lugar do evento, do evento até o hotel, do hotel até o aeroporto. Quando tem hotel, porque às vezes nem hotel tem. Mas eu não me importo, porque é muito agradável falar aquilo que eu sei, que eu experimentei e que eu reconheço como a verdade, como contato com a realidade. Não com a fantasia que eu tenho sobre a realidade, mas como que eu posso ver a realidade como ela é. E a gente vai dizer que Buda tinha olhos de 360 graus. Que capacidade é esta de não ter um ponto morto? De que eu possa perceber o que está acontecendo, se não pelos meus olhos, pelos outros sentidos. Os odores, eles nos dizem tanta coisa. Tem um sutra chamado Sutra da Flor de Lótus, da Lei Maravilhosa. E ele vai falar dos nossos sentidos. Por exemplo, que pelo odor, você sabe que se entrar alguém na sala agora, você pode identificar se é homem ou se é mulher. Pelo cheiro, nós temos cheiros diferentes. Nós perdemos essa sensibilidade. Nós nos embrutecemos um pouco. Pelo som, para quem pode ouvir, pela visão, pelo calor. O calor de um corpo é diferente. Os samurais meditavam, samurais grandes guerreiros, eles meditavam para quê? Para ter todos os sentidos despertos. A gente fala, acorda, desperta, percebe a beleza que é a vida, a beleza que é cada instante da existência. Independente se você está doente, não está doente, se você teve que amputar um pedaço do seu corpo, a vida é maravilhosa, com todas as dificuldades que temos que atravessar. Ela é extraordinária. E você pode fazer de cada momento um momento precioso. Ou você pode fazer um momento lamentável. Como que você está vivendo? Você está sendo excelente no que faz? Eu falo de excelência, fazer o seu melhor em cada instante e sempre saber que pode ser melhor ainda. Melhor ainda. Estou fazendo o meu melhor, mas eu posso ainda ser melhor que o meu melhor. E eu procuro a excelência em mim. Em qualquer coisa, gente. Em limpar o chão, em lavar louça. Em como é que você descarta o seu lixo, como é que você estuda, como que você vai fazer pesquisas. Hoje eu tive com grandes pesquisadores de ciência aqui de São Paulo, do estado. É importante pesquisar. Agora, outra coisa que eu acho importante, tem muitos jovens que gostam de ir para outros países, né? E acham que é melhor lá. Sim, tem coisas melhores. Tem coisas piores e coisas melhores, dependendo de cada país. Mas eu acho importante que a nossa inteligência não seja exportada. Nós podemos ir para outros países para completar nossos estudos, para nos prepararmos melhor
para voltar para o Brasil, para ajudar aqui. Se nós reclamamos e achamos que aqui não está muito bom, se achamos que há muita criminalidade, que há muita violência, o que você faz para que tenha menos? Você vai embora? Você abandona o barco? Eu vou num lugar que é melhor para mim? Ou será que eu posso usar a minha inteligência, a minha capacidade criativa, para fazer que o lugar onde eu nasci, onde eu moro, eu me criei, seja o melhor possível? Ano novo vem vindo aí. Está acabando o ano que era do galo ou da galinha, não sei porquê, tudo no masculino. Até horóscopo, ano do galo, ano da galinha, coitadinha, não é? Bonitinho. Quer mais perto o microfone? Tá bom. Desculpe. Ela é Thalita. Thalita é intérprete de Libras. E eu queria contar a todo mundo, principalmente quem está lá no Facebook, que nós, todas as minhas palestras agora, vai ter intérprete de Libras. Eu tive num programa de televisão da Fátima Bernardes e tinha um jovem que tem deficiência auditiva, desde que nasceu, nunca ouviu nada. E ao ouvir a esposa dele, que estava grávida, que é uma fonoaudióloga, dizendo: o deficiente auditivo não é visível. O deficiente visual você percebe, os olhinhos estão diferentes, a quem tem uma deficiência no corpo, de alguma maneira também é visível, mas quem tem a deficiência auditiva, ninguém percebe quase. E a pessoa às vezes não pode ir sozinho, não pode sozinho andar na rua, comprar alguma coisa numa loja, porque a pessoa fala e não ouve, outro não entende que não está ouvindo, então fica muito limitado. E criou-se essa linguagem maravilhosa de Libras. E ele e a esposa falam em Libras. Só que precisa ter luz. No escurinho, como é que faz? Aí ele disse que no escurinho é assim. Ele aprendeu, eles dois aprenderam, dizer I love you. É assim, vocês façam que é bonitinho, pode aprender. É assim, ó. E aí de noite que está escurinho, eles põem a mãozinha um no outro assim, ó. Olha que gostoso, I love you. Não está vendo, mas está sentindo, não é? E a gente pode aprender coisas bonitas, palavras bonitas, palavras de amor, de ternura, de carinho, de cuidado. Falamos às vezes tão rudemente, falamos palavras tão pesadas. Às vezes mesmo no Facebook, tem gente que faz uns comentários feios, né? Com palavras grosseiras, a gente vai ficando rude, grosseiro com isto. Nós somos aquilo que nós falamos, pensamos, como nos manifestamos, a gente pode ficar mais sutil. Yoga e o professor Marcos Roge e a professora Deise estão aqui, são grandes mestres do Hatha Yoga. O que o Hatha Yoga faz? Nos torna mais sensíveis. Cada vez mais sensíveis. A gente começa a ter práticas de yoga e percebe o músculo, né? Mas depois você vai percebendo coisas que você nem sabia que existiam em você. Sensações extraordinárias de percepção do corpo e da mente que trabalham juntos, que não estão separados. De ser mais flexível, de ser mais macio, de ter mais consciência de você mesmo, da circulação no seu corpo, da necessidade verdadeira. Isso nós todos podemos desenvolver. Existem várias práticas, várias maneiras. O professor que está aqui, o casal de professores que está aqui junto comigo, o professor Shigemi e a Sandra, trabalham com acupuntura. Eles são médicos de outras áreas e se dedicaram à acupuntura, porque descobriram que nós temos outras maneiras de curar o corpo e a mente, que não é só alopatia, que não são só os métodos tradicionais, e que existe uma força em nós, uma energia vital. O meu professor Maezumi Hiroshi, meu professor de ordenação, quando já no final da sua vida, ele morreu cedo, teve um infarto,
mas ele dizia para mim: eu estou aprendendo agora Qigong, energia, trabalhar com a energia da vida. Você perceber que você é energia e que essa energia está em toda parte, em todos os seres, e que você pode conhecê-la e usá-la para o bem. A escolha é sua. E tudo aquilo que a gente usar para o bem vai reverter para nós de uma maneira incomensuravelmente grandiosa. E tudo aquilo que você fizer com má intenção ou com uma intenção pequena, do que eu vou ganhar com isso, que vantagem eu vou ter isso, de novo vamos voltar para o nosso amigo Freud, que chama isso de ego. Tudo que você fizer a partir desse personagemzinho que habita em nós, que nós vamos chamar de ego, acaba dando em coisas erradas. Agora, quando você vai além dele, ele é importante, ele nos faz comer, dormir, levantar, mexer, ele não pode ser morto nem jogado fora, ele tem que ser posto no seu devido lugar, tem funções dentro do nosso sistema. Mas se a gente deixa ele mais quietinho, às vezes a gente manda ele contar as respirações. Você fala para o seu próprio ego assim: ai, meu amado ego, você agora vai contar as minhas expirações. Então você inspira, mas tem que pensar, número 1, quieto, você já estava fazendo outra coisa. Pense o número 1, aí pense o número 1, um pauzinho, um gatinho, tá bom. 2, pense 2 patinhos na lagoa. Então você vai imaginando, então você deixa essa parte da sua consciência ocupada. E ela vai ficar tão ocupada com isto que você fica livre para conhecer níveis mais profundos de consciência. Isso é meditação. Começamos observando a mente, começamos observando nossos pensamentos, começamos observando os estímulos que tivemos durante o dia, ou durante a semana, ou durante o ano. Aquilo que respondemos de uma maneira adequada e o que respondemos de uma maneira não tão adequada. O que queremos dar continuidade e o que nós queremos não dar continuidade e reciclar. Se reciclamos objetos, se nesta época do ano é uma época bonita de abrirmos nossos armários, por exemplo, e vermos as roupas que não usamos durante este ano, ou que mudam, o nosso corpo mudou, eu engordei, tem muitas roupas que não me servem mais, então em vez de deixá-las lá no armário, a gente tira e dá para quem sirva, e você abre espaço para receber coisas novas. Livros, é bom fazer com que eles circulem. Para que a gente vai deixar uma livraria lá tão bonita, cheia de livros na parede, que ninguém está vendo e que estão embolorando? Vamos transmitir conhecimento e facilitar para que outras pessoas sintam interesse na leitura, que estamos perdendo um pouco, né? Queremos coisas muito rápidas, muito curtas, e é muito prazeroso, porque a leitura você encontra e fica com mais intimidade com pessoas que talvez você nem pudesse conhecer, nem conversar. Então não podemos perder essa habilidade nossa de encontrar, de conversar, até de discutir com os autores. Não é que você lê um livro, você concorda com tudo. O mestre Dogen, que é o fundador da minha ordem no Japão, do século XIII, ele é um ser extraordinário. É uma das razões que eu me tornei monja, foi ler seus textos. Ele discutia com os grandes mestres da tradição Zen. Ele apresentava um grande mestre e dizia assim: este mestre nesta situação falou isto e aquilo, outro falou isso, aquilo, mas sabe o que eu acho? É tudo bobagem. Você estava concordando, o grande mestre falou, né? Que legal, agora sim, já entendi. Na hora que você achou que entendeu, ele dá uma virada e diz: tem outro olhar. E você sempre descobrir que na sua vida pode ter um outro olhar. E você ter pessoas com quem você possa falar e que deem a você um alargamento de percepção, um outro olhar, mais um olhar que expande a nossa consciência, que não fica limitado dizendo eu sou assim, eu penso assim. Não é, nós aprendemos, nós mudamos. Se vocês acham que não aprendem nada, vão fechar a escola. Se ninguém aprende coisa alguma, né? Se ninguém muda, ninguém se transforma, nós somos processos em transformação. Agora é importante encontrar pessoas com quem criamos vínculos de relacionamentos de ternura e de respeito. Fizeram uma pesquisa, eu acho que foi em Harvard. Durante 75 anos, observaram
um grupo de pessoas, homens e mulheres, a maioria deles, hoje, os que estão vivos, estão com mais de 90 anos. Os pesquisadores mudaram, mas a pesquisa continua. E eles descobriram, algumas pessoas tiveram muito sucesso profissional, umas falharam, umas ficaram ricas, outras ficaram mais pobres, várias profissões e artistas de áreas diferentes, mas perceberam uma coisa, que aqueles que são capazes de criar verdadeiros vínculos de amorosidade, de ternura e de respeito, vivem mais, são mais saudáveis e felizes. Não é bonito isto? Vocês estão criando bons vínculos de amorosidade, de respeito e de ternura. É gostoso querer bem. Em vez de ficar olhando só o defeito dos outros, reclamando, resmungando, ou os seus próprios defeitos, começar a apreciar as coisas boas que temos e que as pessoas à nossa volta têm, as coisas boas que a cidade tem. Eu acharia tão interessante, geralmente nessa época do ano, alguns canais de televisão, não só nacionais, internacionais, a imprensa toda, faz uma retrospectiva do ano. Eu adoraria que houvesse uma retrospectiva de coisas boas, uma retrospectiva do que foi benéfico em 2017, o que deu certo. Vocês podem experimentar fazer isto neste final de ano? O que foi bom na minha vida neste ano de 2017? O que eu fiz que foi agradável, que deu bons resultados? Quem eu encontrei que foi muito bom para mim e para outra pessoa? Que ações, palavras e pensamentos nós compartilhamos que foi benéfico? Porque senão nós vamos ver, como todos os anos, quais foram as guerras, os desastres, os assassinatos, as delações premiadas, as pessoas presas e soltas. Não é que nós vamos fingir que não vemos a realidade, mas há certas coisas que deviam estar na imprensa, nas notinhas pequenas da última página, ou não, nem da última, da página interna, bem lá embaixo. Fulano de tal ladrão. Fulano de tal, né? A gente põe isso na primeira página, como se fosse a coisa mais importante. Não é. É o momento de nós revermos a nossa vida, rever o que foi este ano, o que caminhamos, o que aprendemos. A minha professora de yoga, uma senhora cuja idade não pode jamais ser revelada, ela não gosta, mas ela diz assim: o que eu acho fascinante na vida é que cada dia eu posso aprender alguma coisa nova. E quanto mais eu vivo, mais eu me pergunto: o que eu estou aprendendo hoje? E isto me dá ânimo de viver. O que eu estou aprendendo hoje? Não é dizer eu já sei, eu não sei. Eu sei algumas coisas, mas eu posso aprender muito mais do que aquilo que eu sei. E a vida é essa descoberta incessante. O que eu aprendi hoje? Você já pensou isso? O que você aprendeu este ano? O que você está aprendendo agora? E o que será que vamos aprender no ano que vem? Não sei. As pessoas gostam muito de fazer predições. Monja, como será o ano de 2018? Eu falei, não sei. O horóscopo chinês diz que é o ano do cachorrinho, ou da cadelinha. Você viu, já escolheram a fêmea, o ano da cadelinha, pronto, que nasce bonitinha, levadinha, né? E vai crescendo, amadurecendo. Quem tem cachorro sabe disso, eles são uma coisa linda, fofinha, né? Depois vão ficando mais velhos, vão ficando mais velhos, vão ficando mais quietos, começa a doer aqui, dói acolá, para de funcionar uma coisa aqui, outra acolá e morre. Vocês já perceberam que a maioria dos nossos bichinhos morre antes da gente? Que bom, né? Outro dia teve um cidadão que morreu, o cachorro ficou lá no túmulo, no caixão, né? Coitadinho. Teve um aluno meu que morreu, o Palumbo, Ângelo Palumbo, e ele tinha talassemia, que chama?
o núcleo da hemácia parece que vem com defeitinho, então o corpo absorve muito ferro. Quando ele era pequenininho, ele teve que tirar o baço, acho que com 6 anos de idade, isso ainda foi na Itália, ainda põe uns ferrinhos assim, a mãe morrendo de pena, mas a mãe conviveu com ele até os 55 anos. Foi muito difícil. Ele tinha um cachorrinho chamado Mingo, um cachorro lindo, 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 um galgo italiano pequenininho. E no dia que ele morreu em casa, e o cachorrinho ficava num canto olhando e chorando, e depois subiu na cama e ficou no pezinho dele, sabe? É triste para o cachorrinho perder o dono, né? É triste, mas também se adapta. Todos nós nos adaptamos com nascimento, velhice, doença e morte. Isso é o primeiro ensinamento de Buda. Existe uma coisa chamada insatisfação com a existência. As coisas não são como eu gostaria que fosse. O mundo não é como eu gostaria que fosse. As pessoas não respondem como eu gostaria que respondessem. Nós sofremos traições. Vocês já sofreram? É gostoso, né? É uma pessoa que você confia, que você oferece tudo, ensina até, e a pessoa te trai. Ai, que legal! O professor Hermógenes dizia assim, o professor Hermógenes, um dos pioneiros do yoga no Brasil: cada vez que você tiver uma desilusão, se alegre, porque está mais próximo da verdade. Que bom, né? Agora fulano me enganou. Ai, que pena. Nossa, que bom, eu não tinha percebido. Agora da próxima vez, vamos esperar para ver se alguém vai querer me enganar de novo. Eu vou ficar mais esperto. E então vou ter menos sofrimento. A ideia é esta: a vida não precisa ser vivida com muito peso, com muita tristeza, com muita mágoa, com muito rancor. A vida e a morte. Nós podemos também morrer com alegria. Meu pai, coitadinho, ele dizia assim, quando a irmã dele morreu, ela tinha 96 anos de idade. Ela era um pouco mais velha do que ele. E no enterro todo mundo dizia: que maravilha, ela morreu dormindo. E meu pai dizia: eu não quero isto. É a grande aventura da minha vida. Eu quero morrer acordado. Eu quero ver a morte. Realmente, por várias causas e condições, nos momentos finais ele estava com o olhinho bem aberto mesmo. E eu dizendo para ele, que a minha irmã achou que era péssimo, mas eu dizia: pai, você está morrendo. Agora está o fim. Não, tem que falar. Vocês sabiam que a gente tem que contar para quem está morrendo que está morrendo? Por que você vai mentir para a pobre criatura? Se prepare para a sua grande viagem, vai embora. Pode ir tranquilo. Eu ainda dizia para o meu pai, olha, tinha um sol bonito entrando no quarto. Eu falei: vá para a luz infinita. Vocês estão rindo, é verdade. Se tiver alguém morrendo perto de vocês, não fique chorando, se lamentando, não, porque não é bom, a pessoa fica meio apegada aqui, vai. E você tem que fazer. Primeira coisa é arrependimento. Você faz o defunto se arrepender, mesmo que esteve em coma. Não está entendendo nada, não tem importância, está assim. Em algum nível está entendendo. Primeira coisa, você que está se preparando para morrer, né, Ricardo? Faz tempo, né? Então não se esqueça, primeira coisa é arrependimento. Arrependimento é um poema que diz assim: todo karma prejudica. Karma é a ação que deixa marcas, que deixa resíduos, hábitos, vícios que nós temos. Não só vícios físicos, mas vícios espirituais, psíquicos, de maneira de me relacionar com o mundo, com as pessoas, né? Então todo karma prejudicial, que não é benéfico, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis. Não é só o que eu lembro, não é confissão cristã, né, católica. Eu pequei, não, é o que eu não lembro. Todo karma prejudicial alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, raiva e ignorância sem limites. Olha só, esses 3 são bons. São 3 venenos: ganância, raiva e ignorância.
Ganância, eu quero, eu faço qualquer coisa para obter. A ganância é aquela desenfreada, não significa que você não possa ter casa própria, que você não possa comprar um bom carro, ter um sapatinho bonitinho. Não é isto. A ganância é aquelas pessoas que fazem qualquer coisa para obter o que quer. Matam, pulam em cima do outro, escondem documentos, falsificam coisas, né? Porque eu preciso ter mais e mais. É como um bichinho. A gente chama que tem espíritos insaciáveis. Eles são desenhados, são coisas muito antigas do budismo, eles são desenhados como pessoinhas, pequenininhas assim, que tem o pescoço muito fininho e um barrigão grandão. Que quer comer, tem uma fome danada, mas não passa pela garganta. Estão sempre sofrendo e sempre querendo. Então a ganância tem um pouco a ver com isto. Às vezes a pessoa tem o suficiente, mas não acha suficiência, não encontra suficiência, que é uma das coisas preciosas na vida. Você saber o que é suficiente para você, em vários níveis. A raiva é outra danadinha. A pessoa fica o quê? Ela perde a capacidade da visão, ela não vê com raiva. Faz coisas que não devia fazer, fala o que não devia falar, tem atitudes de agressão, de violência. A raiva controla o ser humano e faz fazer muita bobagem. Então a gente tem que tomar cuidado com a raiva. Não é quer dizer não pode sentir a gente vai sentir sim. Você vê uma coisa imprópria, você faz, não estou sentindo nada, mentira, sente. Então reconheça. Quando eu cheguei no Brasil, fazem muitos anos, diziam para mim, brasileiro acha feio sentir raiva. Então você falar para um brasileiro, você está com raiva, ele vai dizer, não, eu estou indignado. Indignado é mais bonito, mas é raiva, é a mesma doencinha, a raiva. Então a gente tem que tomar cuidado, porque sentimos, o que eu faço a partir disso? Com quem eu falo, de que maneira eu falo para que haja mudança? Apenas ficar sentindo raiva e ter pensamentos prejudiciais em relação às pessoas com as quais são objetos da minha raiva não serve para nada, envenena você. Então a gente transforma a raiva, sabe em quê? Compaixão. Compaixão significa eu compreendo o outro. Eu compreendo até o carinha que me assaltou. Eu compreendo o carinha que matou a pessoa que eu mais amava. Eu não odeio ele, a ação foi péssima. O meu ser amado foi embora antes do que eu queria que fosse. Mas este outro ser, ele é vítima também de uma sociedade, de uma cultura de violência. Eu não posso odiar ninguém. Eu não posso sentir raiva, nem querer extinção de nada nem de ninguém. Mas a transformação, não é fácil isso. Sua Santidade o Dalai Lama dizia que a compaixão, é do que eu estou falando, a compaixão não é visceral, ela não sai naturalmente. Você vê uma pessoa machucando, ferindo alguém, um bichinho, uma planta, seja o que for, e você vai dizer, eu sinto tanta compaixão pelo vitimador. A gente sente pela vítima. Mas você só vai ter verdadeira grandeza espiritual quando você também incluir na sua compaixão o vitimador. Uma vez teve umas parentes minhas, naquela época que estavam sequestrando muitas pessoas, uma prima minha me telefonou, minha família é muito, muito grande, meus avós, assim, o irmão do meu avô tinha 13 filhos, meu avô tinha 16 irmãos, então tem primo que eu nem sei quem são, né? Muito grande. E uma dessas primas me telefonou e disse que as netas dela tinham sido sequestradas e que eles rezavam toda a tarde, às 6 horas da tarde, já fazia algumas semanas, para que as meninas fossem liberadas. E perguntou se eu também concordaria em rezar com ela. Eu falei, concordo, só que eu quero fazer uma coisa, na prece de hoje, das 6 da tarde, eu vou rezar no meu templo, mas eu quero incluir os sequestradores, eu quero rezar por eles também, eu não posso rezar só por elas. Buda diz uma frase que eu gosto muito, tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo, nada existe sozinho. E vocês sabem que aconteceu uma coisa mágica?
Nós todos rezamos, e elas também. Elas eram católicas, rezaram em casa, faziam uma roda, dando as mãos, Padre Nosso, Ave Maria. E eu fiz as minhas rezas budistas no meu templo. As crianças foram soltas no dia seguinte, porque faltava talvez apenas isto: a gente incluir os sequestradores nas nossas preces, que eles tivessem discernimento correto, que eles não eram pessoas tão más assim, que eles eram vítimas de uma sociedade, de uma cultura de violência. Então não odiamos e não queremos matá-los, queremos que libertem as crianças, e com isso vão encontrar a sua própria liberdade. Caso contrário, estariam danados para sempre, não é? Quando uma pessoa mata alguém, comete um crime, ela morre para si mesma, para o mundo, para a liberdade, para o que ela vivia antes. Por isso que nós dizemos para as pessoas: não matem, deem vida à vida na sua vida, deem oportunidade aos outros para viver bem, não queira mal a ninguém. Então isso é como lidar com a raiva, transformar a raiva em compaixão, em compreender e querer o bem, não ficar rogando praga, sabe aquele que fala assim: Deus é Pai. Não, Jesus, ó, nós chegamos pertinho do Natal, hein? Eu não sou cristã, hein? Olha lá, Jesus de Nazaré, que personagem interessante, né? O que ele falava? Ele disse assim: perdoai-os porque não sabem o que fazem. Ele nos diz: Pai, vinga eu aí, ó. Vinga, Pai, vinga. Olha que gente malvada, vai tudo sofrer bastante no inferno. Ele não falava isto. Ele dizendo: perdoai. Olha aí, não estão vendo, não estão sabendo o que estão fazendo. E por isso que eu insisto muito quando eu falo: gente, acorda. Não seja zumbi nessa vida. Zumbi vive mais ou menos, não vê direito as coisas. Acorda. A vida é bela, é linda, esteja presente, acordado, fazendo o seu melhor, cuidando do que está próximo de você. A gente sempre imagina: vou cuidar das meninas lá na África. Tá bom, você pode um dia cuidar das crianças na África, isso é maravilhoso, mas você cuida das crianças do Brasil? Você cuida das pessoas que estão perto de você? Você respeita o ser humano que é diferente de você? Que se veste diferente, que pensa de forma diferente, que tem cor diferente, olho diferente? Isso é que é amor, isso que é cuidar. Pode ser tão bonita a vida. Tem um padre, um monge beneditino, eu gosto muito dele, chama Anselm Grün. Ele é um alemão, tem uma barbona branca assim. Uma época o mosteiro beneditino estava em crise, foi tudo praticar zazen. Zazen é o que eu faço, os monjinhos tudo em zazen, e chamaram também psicólogos para ajudar, mas ele trabalha, hoje ele é um consultor de grandes empresas na Alemanha. As empresas chamam ele para ajudar, e ele usa a regra de São Bento, ele é beneditino, ele usa a regra de São Bento para empresas, para corporações. Uma das partes dessa, eu não conheço ela inteira, eu li faz algum tempo atrás, mas uma delas é bonito: quem chega a você é Jesus. Quem se aproximou de você é Jesus, só que ele vem disfarçadinho, para ver o que você vai fazer. Não é bom? O mestre, o mais sagrado, este ser humano que se aproxima de você, você trata como um ser sagrado, com respeito e com dignidade? Ou você escolhe, um você trata bem, outro você trata mal? Essa é a diferença. Isso é um aspecto importante. Ele fala isso nas empresas, né? O cliente, a pessoa que trabalha com você, você está escrevendo um texto, um trabalho difícil, e alguém entra abruptamente na sua sala e te atrapalha. Não, você pode pensar que foi Jesus que chegou, e que de alguma forma você precisava ser interrompido, porque talvez você estivesse fazendo alguma falha, e você pode olhar de novo e vai ser melhor agora. Percebe a diferença? Ninguém atrapalha você, nada atrapalha a sua vida, se você começar a perceber que tudo são sinais do caminho. Essa é a diferença. E outra regra que ele diz e que eu adoro, é que é proibido resmungar. Resmungam? É proibido. Até mesmo o murmúrio correto.
Você pode estar muito certo, mas se a gente começa a resmungar, a reclamar, a gente fica com a boquinha amarga. Não é que eu vou fingir que não estou vendo. Eu estou vendo coisas erradas com quem eu falo, com quem eu reflito, para que fique melhor. Para que a gente encontre juntos soluções de transformação. Porque só reclamar e resmungar não leva a lugar nenhum. Então tem coisas bonitas, né? Nos beneditinos, Ricardo. Ricardo quase ficou monge completo, né? Tem coisas bonitas que a gente tem aspirações na vida, né? Algumas nós concluímos, outras não. Você está indo embora? Você vai embora? Então tá bom. Eu fico muito preocupada quando alguém levanta. Eu falei, tá ruim, eu tenho que mudar. Eu vou sentar virada para cá agora. Até já. Volte logo. É Jesus saindo. Muito bom. Então nós falamos da ganância, da raiva, e a última de todas, que é a chefona, chama-se ignorância. Aí para Buda ele vai falar que a ignorância das 4 nobres verdades, que seria o Dharma, os ensinamentos. 1, que tristeza e insatisfações existem. 2, que existe uma causa. Tudo que existe tem uma causa, uma condição para que se manifeste. 3, eu gosto deste, que existe um estado chamado de nirvana, de paz, de tranquilidade. Esse nirvana, a 4ª nova verdade, ele é obtido por uma prática de 8 aspectos. É uma prática só, é a prática da sua vida, de apreciar a vida, de ter memória correta, lembrar-se do que você é, o que é um ser humano, como funciona o corpo e a mente, como que você usa essa coisa extraordinária que você é da melhor maneira possível. Como é que você se disponibiliza a ser o bem para o maior número de seres, não só para 1 ou 2. Como é que você entrega a sua vida, a sua inteligência, a sua capacidade para um bem que é maior que você? Porque enquanto você está pensando num bem que é só para mim, você está entrando naquela linha daqueles meninos chamados corruptos, ou meninas. Cor, de coração, rúpito, roto, sujo, feio, partido. A integridade, a percepção é que nós somos a vida da Terra e nós estamos todos interligados, interconectados. É uma grande teia de sentimentos, de emoções, de palavras, de silêncios. E nós temos que reaprender a ver, a perceber, a sentir que não estamos sozinhos nunca. Outra joia da minha professora de yoga, ela diz assim: a vida é como se nós atravessássemos uma ponte. As pessoas que estão conosco no início da travessia nem sempre são aquelas com quem terminamos a travessia. Mas observe que sempre há pessoas ao seu lado. Ou seja, não fique se lamentando pelo que já foi, nem querendo o que vai ser, mas aprecie o que está acontecendo agora. Vocês já perceberam que a nossa vida, ela está toda aqui agora onde nós estamos? O que já foi é uma experiência interessante que nos fez chegar até aqui. E daqui onde nós vamos, também não chegamos lá ainda. Por que nós não apreciamos onde estamos? É só isto. Apreciar cada passo, cada respiração, cada pensamento. Meditar não é esvaziar a mente, aliás, ela já está sempre vazia, vocês perceberam? Não há nada fixo, nada permanente. A mente é incessante. Essa é uma frase do Dalai Lama que eu repito de boca cheia. A mente é incessante e luminosa. Incessante, ela não para. Assim como as imagens. Eu olho para cá e tenho determinadas imagens. Vejo vocês aqui e tem uma cena.
E aí eu mudo meu olhar para cá e vocês estão meio difusos. E eu já esqueci de vocês, porque eu estou vendo este. E daqui eu vou para lá e vejo esta outro grupo de pessoas. Mas não adianta ficar olhando aquilo. Ai, que saudades daquele grupo. Era tão bom quando eu olhava para aquele grupo. Nós fazemos isso e não apreciamos o que estamos vendo, ouvindo, percebendo, sentindo, respirando, apalpando. Nós temos capacidades incríveis de criatividade e de apreciação. Essa palavra eu gosto muito, apreciar a sua própria vida. Chegando o finzinho do ano. Este ano foi o ano que pela primeira vez eu vim aqui na Casper Libero e fizemos algumas palestras aqui. A palestra do meu aniversário de 35 anos de monja, 70 anos de vida, metade da minha vida sendo monástica, e eu não me arrependo nem um minuto. Aliás, eu gostaria que vocês todos virassem monges, é uma delícia. Eu recomendo, não, eu recomendo mesmo, sabe? A minha superiora falava isso, eu achava que ela estava brincando, era verdade. Cada vez que ela no enterro, numa cerimônia memorial, num casamento, ela sempre falava, ser monge é a melhor coisa do mundo. É gostoso não para que vocês todos se tornem monges nesse sentido, vou raspar minha cabeça por uma roupa medieval. Como é que eu vou tomar mais conhecimento de mim mesmo? Como é que eu vou conhecer melhor como é que funcionam meus pensamentos, emoções, sensações, como é que se dão as minhas conexões neurais e como é que eu posso estimular os meus neurônios, estimular minhas sinapses neurais para ficar bem. Porque quando cada um de nós fica bem, é um átomo que se transforma. O que é a bomba atômica? Um átomo transformado, gente. Se cada um de nós se tornar esse átomo de transformação, de ternura, de cuidado, de respeito, de amorosidade, nós vamos mudando tudo à nossa volta. Quando cheguei em Salvador, acho que foi sexta-feira à noite passada, falaram para mim, eu queria que você viesse conhecer uma pessoa interessante. Eu falei, tá bom. Aí me levaram para a Barra, o Farol da Barra. Tinha, como é o nome dele? Djalma? Não. Divaldo. Olha, vocês conhecem ele? Não é lindo? Eu não conhecia. Ele tem 90 anos, parece 70. Quando ele tinha 70 anos, ele criou uma proposta que se chama Você e a Paz. Que se você se torna um átomo de paz, você vai espalhar isso para todos os lugares. Porque as pessoas podem chegar em você com agressividade, com rudeza, mas você só devolve a paz. Há 20 anos ele trabalha com isto. E ele tem numa área, numa comunidade carente, ele criou um centro de adoção. Parece que até agora foram 600 crianças, alguns já adultos, evidentemente, que ele adotou. Ele criou um hospital, ele criou um centro das mulheres naturais, escola. Ele é extremamente respeitado, tem uma capacidade de discurso, de fala incrível. Ele foi aluno do Chico Xavier. Ele disse que o Chico Xavier dizia para ele, você tem uma estrela na sua boca. Aí eu tinha ouvido essa fala, né? Quando eu estava no aeroporto esperando para pegar o avião, um senhor me contou isso. Então quando eu cheguei ao lado dele, ele sentou um pouquinho depois de mim, veio sentar do meu lado, conversando com muita alegria, como se fosse muito íntimo. Sabe aquelas pessoas que você parece que já conheceu sempre? Ele sentou ali do meu lado e eu falei, pois é. Eu soube que o Chico Xavier disse que você tem uma estrela na boca. Apagadinha, ele disse. Mas quando ele falou, ele contou toda a história da humanidade praticamente, de episódios muito importantes, né? E nos faz ver isto. Ele nos faz estar presente nesses lugares, para a conclusão de que cada um de nós tem que se tornar a paz que você quer no mundo. Isso é treino. Isso é aprendizado e treino.
é observar você mesmo, como você anda, como você fala, como que você pega objetos, como que você se comunica com outras pessoas. E eu acho que uma coisa boa que podemos fazer nesse final de ano, que é a época que no Japão todo mundo faz faxina, grande faxina, é a grande faxina anual, da gente limpar os cantinhos que nunca limpa, sabe que tem uma, mas não pode matar a aranha. Já estavam pensando, aranha no cantinho, não, você pode tirar e oferecer para ela outra casinha. Eu não mato nem barata, vocês sabiam? Eu já comentei sobre isso, né? Outro dia eu estava tomando banho e apareceu uma barata no banheiro. Tem pouca barata, porque eu tenho gato, o gato come barata, né? Mas a baratinha estava andando ali e eu vi que ela estava com a perninha machucada. Eu acho que era muita água, ela arrastava as perninhas de trás. E eu fiquei com pena da barata. Aí eu pus um pedacinho de papel no chão. Aí a baratinha veio em cima do papel, tuque, enxugou as patinhas. Eu tive uma relação muito amorosa com a barata. E aí eu tirei a barata, peguei um papelzinho por cima, tirei a baratinha e pus do lado de fora da janela. Mas eu não consigo matar barata. Vocês matam barata? Ai, gente. Por que será que existe barata? Existe um equilíbrio nessa história toda aqui da vida, que eu não entendo direito, mas existe um equilíbrio, tem uma razão para que barata existe, diz que elas vão nos sobreviver, quando a gente como espécie acabar, diz que elas vão ficar aqui bem faceiras. Sabe uma sensação que às vezes dá, de que cada forma de vida é preciosa, e que eu não tenho a intenção de exterminar? Isso para nós significa não matar. Não é apenas que eu não mato barata, às vezes sem querer eu mato formiga na pia, nossa, eu fico sacudindo, soprando, mas às vezes não dá, você passa o pano e fala, peguei aquela formiga. É karma, gente, vocês estão rindo, é karma, quando a gente morre, lá vai lá, vamos pesar o que você fez, matou a formiga, fingiu que não viu. Quando eu era criança, tinha uma coisa engraçada, quando eu me machucava, a minha mãe dizia assim para mim, por que você está se machucando? Por que você está se autopunindo? O que foi que você fez de errado? Era danada minha mãe, né? Sabe, assim, você machucar, porque ela diz assim, nós temos a capacidade de perceber onde está nosso corpo e onde ele pode ir ou não ir. E o que aconteceu no mosteiro? No mosteiro eu machuquei um joelho. Eu queria forçar muito, sentar em lótus, e um dia rompeu uma cartilagem. Quando eu fazia lótus com a perna direita, eu punha assim, fazia cleque. E para tirar, fazia outro cleque. E um dia não fiz o cleque, mas eu achei que tinha feito. E na hora que eu pisei no chão, foi gostoso, doeu. E eu não podia gritar, não podia fazer nada, eu tinha que fingir que não estava doendo, mas foi um horror. E aí, eu fiquei sabendo que tinha rompido um pedacinho da cartilagem, né? E a minha superiora disse assim, você tem que se arrepender, porque tudo que acontece com você, você é corresponsável por aquilo que acontece. Então, todas as noites, ajoelhe-se em frente ao seu travesseiro e faça o poema do arrependimento, que eu comecei e não terminei, e agora eu vou terminar. Todo karma prejudicial, alguma vez cometido por mim, desde tempos imemoriáveis, devido à minha ganância, minha raiva e a minha ignorância, nascido do meu corpo, meu gesto, minha atitude, da minha boca, do que eu falei, da minha mente, de como eu pensei a realidade, agora, de tudo, eu me arrependo. Arrependimento se chama metanoia, transformação. Não é da boca para fora, é assumir responsabilidade pelas nossas insuficiências, para que possamos torná-las suficientes. Não para dizer eu sou assim, não, eu posso ser melhor. Eu posso corrigir a minha fala, eu posso corrigir os meus gestos, eu posso corrigir a minha maneira de pensar a realidade. E na hora que eu começar a pensar essa realidade com mais harmonia, uma realidade de pessoas mais bondosas, eu estou ajudando que cada um de nós seja melhor, seja excelente. Então eu espero que nós tenhamos um excelente Natal,
lembrando que Natal, para quem é cristão, simboliza o nascimento de Jesus de Nazaré. Um ser humano que falou de amor, que falou de cura, que falou de cuidado. Um ser humano que entregou a sua vida para que os outros seres possam ser salvos e se beneficiem. Então não é só uma festa de presentes, não é só uma festa de família se reunir e ficar brigando, estão entendendo? Não é para lembrar o que na primeira infância aconteceu, não tem a menor importância, já aconteceu, já passou. É vocês encontrarem como estão agora e se respeitarem como seres humanos. E se alguém da família, tem sempre alguém da família que dá aqueles espetadinhos assim, tic, 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 né? Quando vier dar o espetinho, você recebe e devolve com ternura. Então não briguem, não é uma noite de briga, não é uma noite de bater porta, não é noite de sair bravo e dizer não falo mais com você, é noite de consagração, de celebrar, e de celebrar a vida de amor, porque é isso que significa, independente se você é cristão ou não, o simbólico deste personagem histórico, o simbólico desta celebração é amor, é ternura, é cuidado, é querer bem. E como diz a professora Valquíria Leitão de Yoga, é querer bem o querer bem, gostar de querer bem, de fazer o bem. Então celebrem isto. Tem sempre uma comidinha gostosa, né? A comensalidade, a comunhão, comer junto, partilhar da mesma panela, da mesma tigela, né? E depois, em seguida, vem o ano novo. Mas antes do ano novo vem o fim do ano. Então tem que terminar bonitinho. Tudo que começa, um dia termina. Que a gente possa ter o começo, o meio e o fim muito bonitos. Então tenham um ótimo final de ano. Alguns de vocês, se quiserem vir ao templo, precisam se inscrever, porque nós somos pequenininhos. A gente faz silêncio, faz meditação, toca um sino 108 vezes, porque dizemos que tem 108 obstáculos para o despertar, para a iluminação, para acessar esse estado de nirvana, de bem-estar, e que a gente supere cada um deles. Todos que estão lá tocam o sino uma vez. Exatamente à meia-noite nós passamos um macarrãozinho, é pouquinho, cada um come macarrão, não pode morder, é para dar continuidade, o macarrão da continuidade, que as coisas boas, e porque nós já avaliamos, né? Aquilo que foi bom, que foi benéfico, que deu certo, que queremos que continuar, que continue. E o que não foi tão bom, a gente põe numa caixinha bem bonitinha e guarda. Pode ser que um dia seja necessário. Não tem lixo, sabe? Perceberam que no universo não tem onde jogar nada fora? Mas a gente pode reciclar. E como eu falei, a gente recicla a ganância em doação, em caridade, a raiva em compaixão e a ignorância em sabedoria. Procurar esse caminho da sabedoria. E vocês pensam que acabou? Depois de comer um macarrãozinho, nós dizemos feliz ano novo muito rápido, não tem beijinho nem nada. E aí, estão jogando fogos de artifício, nós estamos em silêncio, aí nós vamos começar a rezar. Quem não gosta muito de reza, não vá, porque fica cansado, leva 1h30 de reza, a gente reza para cá, reza para lá, reza até não poder mais, fica até sem voz, rezei tanto. E depois que acabam todas as preces, prece pela paz mundial, prece pela harmonia, prece para que o mundo pervertido se torne no mundo correto novamente. É muito bonito, é muito agradável. Aí tem uma prece que chama Daihanya, tem um livro que chama o livro que é simbólico da sabedoria perfeita, e que esse vento da sabedoria esteja em toda parte, que todos os seres sejam sábios, que todos os seres despertem, que fiquem iluminados. Essa é a bênção que a gente faz. E só depois disso a gente come o que as pessoas levaram. Cada um leva um pratinho que possa partilhar com outras pessoas. E aí fazemos a comensalidade, o comer junto. Essa parte é rapidinha, termina logo, porque já está todo mundo com sono e quer dormir. Então o mais importante para nós na passagem do ano, primeiro é o silêncio da meditação. O silêncio de você conhecer a si mesmo e estar com todos os sentidos alertas, percebendo tudo o que acontece.
e emitindo alguma coisa benéfica e superando dificuldades e obstáculos, que elas são bem-vindas, as dificuldades e obstáculos, porque nos fazem crescer, aprender a superar problemas. Então não reclamamos de nada, não resmungamos da vida, não resmungamos do que falta. Primeiro dia do ano, não pode falar nada feio, fale palavras bonitas, não brigue com ninguém, crie condições de que seja um ano de amor, de ternura. Dizem que é o ano do cachorrinho, cachorro e da cadelinha. A cadelinha é boazinha, a cadelinha é fiel. Qual é o símbolo de cachorro? Fidelidade. Cachorro serve ser humano, é parceiro de ser humano desde a antiguidade. Comia os restos que nós deixávamos da caça e nos comiam também quando morríamos. Porque deu uma limpeza geral. Mas cachorro é nosso parceiro, e cachorro é simbólico disto, né? De fidelidade e de servir, de cuidar, de guardar, de proteger. Então que nós possamos nos sentir nesse começo do ano capazes de fidelidade, de amorosidade, de amor incondicional, de servir e de estar sempre pronto. Cachorrinho, não é assim? Você chama, está pronto para fazer o que deve ser feito para o bem de todos os seres. Agradeço a presença de cada um de vocês, que tornou possível esta reflexão. Espero que possamos nos encontrar muitas vezes no ano que está chegando e que nós possamos continuar a nossa procura, porque a procura é o encontro e o encontro é a procura. Apreciem suas vidas. Muito obrigada. Boas festas.